Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso quadro Meu Filho Tem TDAH e Agora? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante relacionado ao TDAH, que são os aspectos emocionais. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegando, entrando. Enquanto isso, eu vou colocar aqui o tema da nossa live. O tema de hoje é Entendendo os aspectos emocionais do TDAH. Vamos entender um pouquinho, dentro do comportamento da criança com TDAH, se aqueles comportamentos ligados às emoções, a dificuldade de lidar com essas emoções, se isso está ligado ao TDAH ou não, se isso é só uma dificuldade da própria criança, como é que a gente pode lidar com isso no dia a dia, o que causa isso também, Então hoje é um tema que é bastante relevante nesse sentido, porque a gente sabe que as emoções, quando elas não estão autorreguladas, quando elas não estão sendo bem gerenciadas, elas causam bastante problemas no dia a dia, De atritos, de conflitos, de sofrimento. Então a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, ok? A gente vai dar só uns minutinhos para o pessoal ir chegando e entrando e logo a gente começa, tá bom? Cris, seja bem-vinda. Tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos emocionais ligados ao TDAH. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Estamos só aguardando uns 2, 3 minutinhos para a gente poder começar, tá bom? Mas seja bem-vinda. Sônia também, seja bem-vinda. Bom tê-la aqui de novo. É legal, A gente já está na nossa 10ª live sobre TDAH. Você vê quanto assunto nós temos para falar sobre TDAH, Muita coisa, ainda falta muita coisa. Mas a gente já está na nossa 10ª live desse quadro semanal e algumas pessoas já acompanham aí toda semana, já estão aqui acompanhando, a gente já conseguiu identificar o nome de algumas pessoas. Eu fico muito feliz, muito obrigada pela participação, obrigada pela confiança de estar aqui toda semana. É muito bom tê-las aqui comigo. Eu coloquei fixado aí embaixo, o tema da nossa live de hoje, que é Entendendo os aspectos emocionais do TDAH. E a questão dos aspectos emocionais, dessa questão das emoções da criança com TDAH, elas são pontos de muitas dúvidas dos pais e também de muitos atritos nos relacionamentos pais com os filhos, e também esses filhos com outras pessoas, com coleguinhas, com pessoas da escola, porque muitas vezes essas crianças têm uma dificuldade de lidar com as suas emoções, de gerenciar as suas emoções e de canalizar as suas emoções num comportamento mais funcional. Mas será que isso tem a ver com TDAH? Ou isso é só uma questão mesmo da própria criança, da própria pessoa? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos entender qual é essa relação dos aspectos emocionais com TDAH, o que isso gera e também como que a gente pode lidar no dia a dia com isso. Tá bom? Bem, quem tá aqui já, se conhece alguma mãe de criança com TDAH ou que suspeita que tem TDAH, ainda tá aí nesse processo de identificação, de diagnóstico, vai aí nesse aviãozinho aí do lado, encaminha essa live para essa sua amiga, para que ela possa participar também, para que ela possa ter acesso a esse conhecimento. Toda semana eu estou aqui e vocês podem divulgar, convidar pessoas que vocês conheçam que estejam precisando de orientação, de informação, que estejam precisando
ver uma luz, às vezes, no fim do túnel, porque estão tão envolvidas com as situações que muitas vezes encontram dificuldades de achar uma solução para os seus problemas. E ouvindo uma pessoa falar sobre isso, já ajuda, já traz uma alternativa, uma esperança, né, de que as coisas podem melhorar, de que as coisas podem mudar. Cláudio, seja bem-vindo também. Bom ter você aqui. Nós já vamos começar então, né? Porque nossa live ela tem um tempo aí programado para acabar, então a gente precisa começar no horário, até respeitando as pessoas que chegam aqui no horário certinho, tá bom? Então a gente vai falar hoje sobre os aspectos emocionais do TDAH. E eu quero começar falando o seguinte: os artigos científicos e as pesquisas científicas dos últimos anos, quer dizer, dos últimos 15, 20 anos, sobre TDAH, elas têm apontado cada vez mais, têm mostrado cada vez mais que os indivíduos com TDAH, eles têm dificuldade no controle das suas emoções. Então as pesquisas no mundo, não só no Brasil, mas as pesquisas no mundo em relação ao TDAH, elas têm chegado cada vez mais a essa conclusão, a essa certeza de que as pessoas que têm TDAH, elas apresentam numa maior incidência uma dificuldade no controle das emoções, no gerenciamento das suas emoções. E isso está ficando tão sério, tão forte, né? Essa descoberta, né? E essa pesquisa, essa conclusão que eles estão chegando com as pesquisas, está se tornando algo tão forte que o que está acontecendo? Há um movimento hoje grande para se alterar os critérios diagnósticos do TDAH, incluindo a labilidade emocional como um dos critérios. Gabriela, seja bem-vinda. Bom ter você aqui também. Então, assim, hoje, quando a gente fala de descontrole emocional, dificuldade de controle emocional, quando a gente fala de labilidade emocional, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, a gente ainda vê essas características ou esses sintomas, essas dificuldades como comorbidades, né, como algo que está agregado ao TDAH. Mas as pesquisas já apontam que a dificuldade de controle emocional não é só algo que está agregado ao TDAH, mas é algo que faz parte do TDAH, faz parte do próprio quadro de TDAH. Então, hoje, né, quando a gente vai fazer um diagnóstico de TDAH e a gente vai seguir os critérios diagnósticos que estão lá no DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, que a gente utiliza como referência, a questão emocional, ela está lá como um agravante, né? Como algo que agrega ali no diagnóstico, mas ela não é um critério de diagnóstico ainda. Mas a tendência é que logo, daqui a pouquinho, a gente tem aí uma revisão nessa literatura, a gente tem uma revisão nesse documento e que seja alterado e acrescentado nos critérios diagnósticos a questão da labilidade emocional. Então esse assunto ele é muito importante, porque mesmo que ele ainda não esteja como critério, é algo que nós, quando vamos avaliar a criança, né, a gente precisa levar em consideração esse ponto. Então, inclusive é um dos pontos que os pais mais trazem como queixa. Por quê? Porque essa questão da dificuldade de controle emocional, gerenciamento das suas emoções, acaba gerando muitos conflitos, acaba gerando muitos atritos, não só na relação, né, de família, mas também da criança com outras crianças, da criança com outros adultos, em ambientes diferentes da família, como a escola, por exemplo. Então essas questões relacionadas às emoções, elas estão sempre presentes no discurso das queixas das famílias. Então nós precisamos levar em consideração isso na hora do diagnóstico e também levar em consideração essas questões no tratamento. E aí eu já quero abrir um parênteses aqui para convidá-las, né, vocês que estão aqui assistindo, semana que vem, quinta-feira que vem, nossas lives acontecem na quinta-feira, então quinta-feira que vem é o dia do psicólogo, né, dia 27 de agosto. E em homenagem ao dia do psicólogo, vou fazer uma live especial falando sobre o papel do psicólogo no diagnóstico e no tratamento do TDAH.
Então vai ser uma live que vai ser específica do papel do psicólogo nesse processo aí de diagnóstico e tratamento. E aí vocês vão entender o quão é importante esse profissional, principalmente para trabalhar essas questões ligadas às emoções. Então a gente vai falar disso semana que vem, eu não vou entrar muito nisso hoje, porque é assunto da semana que vem, mas só para vocês terem uma noção do quanto essa questão da dificuldade do controle das emoções acaba gerando vários problemas para criança com TDAH, não só criança, mas adolescente e adulto também, e que isso deve ser levado em consideração não só no diagnóstico, mas também no tratamento. Michele, seja bem-vinda também. Estamos aqui falando sobre os aspectos emocionais do TDAH. E eu comecei falando, né, que até o momento a questão da dificuldade de controle das emoções, ele não é um critério diagnóstico para o TDAH, mas a gente precisa levar em consideração porque ele está presente, né, na maioria dos casos do TDAH. Estatisticamente, a gente tem em torno de 3% das crianças, de um modo geral, né, aquelas crianças que não têm TDAH, 3% dessas crianças apresentam dificuldade de controle das emoções. Mas quando a gente fala de crianças com TDAH, essa porcentagem chega a atingir 45%. Então é um índice bem alto. E quando eu falo de dificuldade de controle das emoções, eu não estou falando de uma dificuldade de controle básico, simples, que as pessoas têm no dia a dia. Estou falando de algo que realmente vai impactar na vida dela, vai trazer atritos, conflitos, dificuldades de relacionamento, sofrimento também interno. Então, a gente tem aí em torno de 45% das crianças que têm TDAH com uma dificuldade de controle das emoções, né? Uma dificuldade no nível que traz prejuízos para a vida dela, enquanto crianças que não têm TDAH chegam aí em torno de 3%. Então é bem considerável essas características aí nas crianças com TDAH. E aí o que essas dificuldades de controle das emoções geram na criança, né? O que isso traz de prejuízo para a vida dela? Primeira coisa é a baixa tolerância à frustração. Então são crianças que elas têm mais dificuldade de lidar com situações onde ela é frustrada nas suas vontades, nos seus desejos, naquilo que ela gosta, naquilo que ela quer fazer. Então até frustrações mínimas do dia a dia, ela acaba tendo dificuldade de lidar com isso, né? Então, coisas que acontecem no dia a dia, que qualquer criança poderia até reagir de uma forma negativa, mas que rapidamente ela iria se recompor, a criança com TDAH tende a aumentar muito a sua reação em relação a essas situações. Situações simples, não só situações complexas, mas situações simples, como por exemplo, ela tá brincando e ter que parar para ir tomar banho. Então isso vira uma guerra, né, dentro de casa. Por quê? Porque a dificuldade dela em ouvir um não, em ouvir que ela tem que parar de fazer o que ela está querendo fazer naquele momento para fazer algo que ela não está afim de fazer, né? Essa frustração acaba gerando um descontrole emocional. Uma outra característica são os temperamento explosivo. Né? São crianças e eu estou falando crianças, mas isso inclui também adolescentes e até adultos, tá? Mas são pessoas que acabam tendo um temperamento muito mais explosivo, respondem de forma muito ríspida, desproporcional. Então é comum, às vezes, você tá vendo, a criança tá lá brincando e a mãe passa e fala com ela, ela não responde. Aí a mãe vai lá e chega perto e fala com ela, né? Chama atenção, ou, enfim, pergunta alguma coisa simples, não tá nem brigando com a criança, mas falando com ela e ela tava ali focada no que ela estava fazendo. E quando a mãe fala com ela, ela vira e dá a gente chama daquela patada, né? Dá aquele rompante com a mãe, grita como se estivesse brigando com a mãe, que na verdade ela não está brigando, ela simplesmente ela reagiu de uma forma ríspida e desproporcional à situação. Então isso também acontece nesses temperamentos explosivos, ríspidos e desproporcionais em relação à situação que ela está vivendo. Uma outra característica também é a questão do humor negativo. Então são crianças que têm mais dificuldade
em perceber situações de uma forma mais real, de olhar para as situações de uma forma mais positiva. Elas acabam tendendo sempre a ver o lado negativo das coisas, né? Sempre colocando um peso maior, um drama maior nas situações. E aí, como ela coloca um peso maior, faz um drama maior, aquilo que poderia ser uma situação pequena, corriqueira, ganha um volume, uma intensidade que às vezes as famílias não estão preparadas para lidar, né? Então algo que era pequeno vira um campo de batalha. Principalmente quando as famílias não sabem lidar com essa situação e entra no jogo da criança e aquilo acaba virando uma bola de neve. A criança ataca, a família reage, aí a criança reage, e aí a gente já viu como isso termina, né? Então, baixa tolerância à frustração, temperamento explosivo, humor negativo, irritabilidade crônica. São crianças mais irritadiças, que emburram com facilidade, qualquer coisa emburram, fazem birra, né? Respondem de forma agressiva, e não porque elas estão sendo agressivas, e sim, às vezes não é nem intenção delas serem agressivas, mas pelo descontrole das emoções, ela acaba reagindo de uma forma mais agressiva, mais ríspida, mais irritadiça. E uma outra que são as reações emocionais que aparecem de forma exacerbada. Então são crianças que choram facilmente, qualquer coisa choram, qualquer coisa fazem aquele drama. Uma coisa que era tão simples, que você falou com ela, ela tende a chorar, tende a levar aquilo para um lado negativo, tende a achar que ela é culpada por tudo que acontece, que a culpa é sempre dela, internalizando a culpa, né? Até porque sempre ela passa por muitas situações onde ela é criticada, então ela acaba internalizando essa culpa. Ou então ela tem uma outra reação, que é a sensação de estar sendo injustiçada o tempo todo. Por quê? Porque ela faz as coisas, nem sempre ela faz as coisas do jeito que deveria ser feito, mas ela acha que está fazendo certo. E quando ela é criticada, chamada atenção, cobrada, o que acontece? Ela se sente injustiçada, porque ela tentou fazer da melhor forma, ela tentou fazer da forma que ela achava que era correta, mas o retorno foi negativo, e aí ela se sente injustiçada. E aí eu vou abrir aqui vou dar um exemplo para vocês nessa situação da injustiça. Nós temos uma emoção básica chamada raiva, todo mundo conhece, né? E a raiva, quando ela surge, geralmente ela surge por uma situação onde a pessoa se sente injustiçada, quando ela está diante de uma injustiça. Então nós, seres humanos, quando nós vivenciamos uma situação de injustiça que nós avaliamos como injustas, seja para outras pessoas ou seja para nós mesmos, nós tendemos a sentir raiva. Só que quando nós conseguimos conseguimos ter esse controle das nossas emoções, nós canalizamos essa raiva para comportamentos mais funcionais. Agora, a criança com TDAH, que tem uma dificuldade de controle das emoções presente lá como um dos sintomas, né, do próprio TDAH, o que acontece com essa criança? Quando ela se vê numa situação onde ela se sente injustiçada, ela automaticamente sente raiva. O que ela vai fazer? Ela vai reagir de uma forma disfuncional. E geralmente essa reação de forma disfuncional ou vai ser chorando, né, de forma intensa, porque ela está se sentindo injustiçada ali, ou ela vai reagir de forma agressiva. Então, muitas vezes, o comportamento disfuncional da criança, seja de muito choro, de muita agressividade, ele está presente ali não porque a criança é agressiva em si, mas porque ela não tem repertório de comportamento para reagir a essa raiva, que é natural dela sentir, qualquer um sentiria, mas reagir de uma forma mais adequada. Então, ela reage da forma como ela sabe reagir, que geralmente, se ela se não foi bem conduzida, não tem boas referências de comportamento, né, de padrões de comportamentos variados, ela vai reagir sempre com choro, com briga, né, com grito, com teimosia.
Então é a forma como ela acaba reagindo às situações. Então, como é que nós devemos fazer? Nós devemos sempre, o adulto, e aqui a gente está falando, né, especificamente com pais, trazer para essa criança outros modelos de comportamento para que ela possa, no dia a dia dela, recorrer a esses modelos. Principalmente o adulto sendo esse modelo. Então, quando o adulto, vamos dizer, o pai ou a mãe, numa situação de raiva, numa situação de injustiça, ele reage de uma forma funcional, a tendência é essa criança, conforme ela vai observando esse comportamento, ela aprenda a reagir também dessa forma. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece, porque às vezes o que a criança vê em casa também é um descontrole emocional dos pais. É a mãe ou o pai reagindo de forma disfuncional às situações e ela acaba aprendendo e reforçando esse tipo de comportamento. Então a gente precisa oferecer para essa criança, né, e a gente vai falar essa semana que vem lá no papel do psicólogo, né, nesse tratamento, nessa condução, o quanto que ele é importante para estar ali treinando essa criança em outros repertórios de comportamento, como lidar com essas situações, com essas emoções que vão sendo suscitadas naturalmente a partir das experiências de vida que ele tem. A Gabriela está falando que é verdade, realmente, é assim que acontece. Agora, como que a gente vai trazer outras possibilidades de comportamento? Né? A gente precisa ensinar isso para a criança. E ensinar não passa só pela questão verbal, né? Só de você falar, mas principalmente pelo modelo que você vai ser para essa criança. Né? Então, a raiva deu um exemplo só para vocês terem uma noção do quanto um sentimento, né, do quanto uma emoção que não necessariamente é ruim, porque nós sentimos emoções, né, todos nós sentimos raiva, sentimos medo, sentimos, enfim, alegria, tristeza. As emoções, elas são lícitas. Nós sentimos essas emoções, mas o quanto que a dificuldade de gerenciar essa emoção e canalizar no comportamento funcional acaba gerando atritos, acaba gerando problemas na vida dessa criança. Então nós falamos aqui, né, da importância, nós falamos que as crianças com TDAH têm uma tendência maior a ter dificuldades, com o controle das emoções. Falamos aqui de cinco pontos onde elas acabam tendo mais dificuldade, né, em relação às emoções. E aí eu quero falar o seguinte para vocês. A questão da dificuldade de controle das emoções, ela aparece na criança com TDAH por uma questão, por uma disfunção no próprio cérebro dela. Então não é algo só que ela aprendeu, que ela não, que não foi ensinado para ela, que ela não sabe porque nunca ninguém falou. Não é só isso, né? Ou porque a mãe não teve pulso firme com a criança, ou porque o pai não educou. Porque às vezes isso acontece, a criança com TDAH, e eu vou falar só com TDAH, qualquer criança, quando ela está apresentando um comportamento de birra, um comportamento disfuncional, aí um comportamento com as emoções muito exacerbadas, a tendência é quem está de fora julgar a família. Né? A tendência é quem está de fora falar: a mãe não educou, a mãe não tem pulso, o pai isso, o pai aquilo. Mas no caso do TDAH, essa dificuldade ela não vem por uma questão do ambiente, ela vem por algo que é interno, que está presente lá no funcionamento do cérebro dessa criança. Então nós temos uma área do nosso cérebro chamada córtex frontal, que é uma área que fica aqui na frente, né, do nosso cérebro. E essa área do córtex frontal, ela é responsável por fazer o controle emocional. Então é uma área específica para isso. Só que no TDAH, essa área, quando ele está em situações que envolvem emoções, essa área ela é pouco ativada ou às vezes ela nem chega a ser ativada. Então, por ela não ser ativada ou ser pouco ativada, a criança com TDAH apresenta essa dificuldade de controle das emoções, porque a área responsável por isso não está funcionando direito no cérebro, ok? Agora, o fato disso acontecer
não nos impede de trabalhar com essa criança, desenvolver habilidades com essa criança para superar essa dificuldade. A gente não vai resolver o problema todo, né, de uma vez por todas, nem o problema total dessa criança, mas a gente pode estimular essa área do cérebro para que ela se torne cada vez mais ativa e para que a criança aprenda outras formas de agir e reagir às situações emocionais do dia a dia dela. Então a gente tem várias estratégias que a gente utiliza, né, com a criança para que ela consiga ter aquele tempo de respirar, né, de se acalmar e tomar as decisões mais adequadas e não só reagir no impulso da situação, ok? Então a gente tem a criança com TDAH que naturalmente tem essa dificuldade de controle das emoções. Agora, a criança com TDAH também pode ter associado a esse TDAH duas comorbidades que podem agravar ainda mais a situação, podem dificultar ainda mais esse controle das emoções, esse gerenciamento das emoções, que é a comorbidade do TOD, que é o transtorno opositivo desafiador, e a comorbidade que é a ansiedade, que são duas comorbidades bem presentes no TDAH, e quando elas estão associadas ao TDAH, elas aumentam ainda mais a dificuldade que a criança já tem de controlar as suas emoções. Então, o TOD, ele costuma gerar comportamentos muito mais externalizantes, quer dizer, comportamentos muito mais voltados para o externo, né, para fora. Então, agressividade, briga, falar coisas que não devem, etc. E a ansiedade traz um sofrimento e um comportamento muito mais internalizante, né? Então é aquele sofrimento, daquela insegurança, daquele medo, daquela angústia, daquele pensamento recorrente com aquilo que pode acontecer, o que não pode acontecer. Então tanto um quanto o outro acaba potencializando essa dificuldade no controle das emoções. Então é muito importante, na hora do diagnóstico, né, do TDAH, fazer essa avaliação se, junto com o TDAH, a criança também não tem outras situações ali, né, que a gente chama de comorbidades associadas que estejam dificultando mais ainda essa criança, agravando ainda mais os sintomas. Às vezes, na hora do diagnóstico, a gente não consegue perceber isso, mas conforme a gente vai para o tratamento e esse tratamento não tem uma resposta adequada, né? Você faz o tratamento, faz a intervenção, você orienta e tal, e você não tem a resposta que você gostaria, isso já é um sinal para você começar a pensar que associado ao TDAH pode ter outras situações, ok? Então é importante ficar atento, quem está aí fazendo não só o diagnóstico, mas principalmente quem está fazendo aí o tratamento dessa criança, seja você médico, seja você psicólogo, psicopedagogo, fono, se você está ali, né, diante da criança e ela vai mostrar situações ali no seu consultório, lá no seu tratamento, de descontrole de emoções, dificuldade de lidar com as emoções, você está intervindo, você está propondo estratégia, você está fazendo todo o seu trabalho e não está tendo resposta. Você está vendo que a criança está se esforçando, que até a família está engajada, mas não tem resposta. Então procura olhar esses outros pontos aí, principalmente o TOD e a ansiedade, que pode estar associado ao TDAH e dificultando a resposta aí do tratamento. E aí, identificando isso, começa a fazer o tratamento dessas comorbidades também, que a tendência é melhorar. A tendência é começar as estratégias começarem a surtir efeito. E quais são as consequências? A gente já falou um pouquinho isso lá no início, mas eu quero pontuar isso, né, para que vocês vejam a importância, né, de trabalhar essas questões no dia a dia da criança. Quais são as consequências disso para a vida dela, né? Primeiro, os pais, eles ficam muito mais cansados, estressados, chateados, né?
por conta desse descontrole emocional que acaba gerando tanto atrito e conflito no dia a dia. E eles acabam ficando sobrecarregados, se sentindo sobrecarregados até emocionalmente, porque muitas vezes eles não sabem lidar com essas situações. E cada dia vira uma guerra dentro de casa. Né? É cansativo para eles lidarem com isso sem estratégias que trazem resultado. Uma outra questão, né, é que os pais acabam recorrendo muito mais aos médicos, aos psicólogos, porque eles não sabem o que fazer. Então eles estão ali, todo dia é uma confusão, todo dia é uma situação. A criança recebe reclamação da escola o tempo todo porque ela não tem problemas lá de relacionamento, problemas com essa autorregulação emocional e tal. E os pais ficam tão sobrecarregados e cansados que acabam buscando, né, recorrem a médicos e psicólogos como se eles fossem resolver o problema da criança. Né? Na verdade, esses profissionais eles vão estar aliados à família no manejo desses comportamentos, na condução desses comportamentos, mas eles não vão resolver o comportamento sozinhos e do nada. Mas é uma tendência os pais, quando eles estão por aqui, que eles não aguentam mais, e até por serem muito pressionados pela escola, acabarem buscando esses profissionais para saber o que fazer. Né? Dificuldade de relacionamento com outras crianças. Então, isso aí também, a criança com TDAH ela acaba não conseguindo brincar com outras crianças, porque ela tem dificuldade de entender que as brincadeiras têm regras, que ela precisa cumprir, que ela não pode mudar a regra de acordo com a vontade dela. Ela tem que entender que ela nem sempre ela vai ganhar, muitas vezes ela vai perder. Ela tem dificuldade de entender que é a vez da outra criança jogar e que ela tem que esperar. Então, todas essas situações que são geradas na brincadeira, que na verdade elas são situações de frustração, porque você tem que inibir o seu desejo, a sua vontade para que o outro tenha a vez, né? São situações que a criança com TDAH tem dificuldade, porque ela tem dificuldade de lidar com frustração, ela tem baixa tolerância à frustração. Então, uma frustração mínima, que é você esperar que está na hora do seu coleguinha jogar, para depois ser a sua vez, isso que é uma coisa tão simples pra gente, né? Parece ser tão simples, para eles é algo muito grande, tem muita dificuldade nisso. Deixa eu só ver aqui, tem uma perguntinha aqui. Ah, tá. Já vi, não é pergunta não, é um comentáriozinho. Então, acaba virando algo muito grande para eles. Os cuidadores dessas crianças, sejam parentes que ficam com a criança para a família trabalhar, ou sejam cuidadores mesmo, né, que tomam conta das crianças em casa, eles acabam pedindo mais demissão, pedindo mais, acabam saindo mais desse contexto. Por quê? Porque não sabem lidar com essas crianças. São crianças que fazem muita birra, né? E aí elas não sabem lidar, e é muito conflito, é muito desgastante. Vocês imaginam, é desgastante para os pais, só que os pais são pais, eles não podem simplesmente virar as costas e ir embora, né? Apesar de muitas vezes dar vontade de fazer isso, de tanto desgastante que às vezes é. Mas são pais. Agora, se você tem lá uma pessoa lá que foi contratada para tomar conta da criança, ou uma tia que fica, ou a avó que fica, né? Se eles puderem, eles vão sair, porque realmente é difícil. Isso acaba acontecendo. E o que eu também já falei, os atritos e conflitos na escola, né? Então, e a questão da escola acaba ficando tão gritante que a escola acaba pressionando a família que já está cansada, que já está estressada, né, que já tem dificuldade lá no seu dia a dia. A escola acaba pressionando mais ainda essa família, e essa família fica perdida sem saber o que fazer. Né? E aí o que eu faço? Será que só nós é que não estamos sabendo lidar com essa criança? Será que o problema é a criança? E quem que eu procuro? Quem que pode me ajudar? Né? Qual profissional que eu vou? Qual que eu não vou? E a família fica perdida no meio dessa situação, com a criança de um lado, com a escola do outro, e ela sem saber o que fazer. Então, para a gente poder encerrar, eu vou falar aqui sobre a questão do tratamento. Né? Como que a gente lida, então, com essas situações de dificuldade de controle das emoções? Como a gente já falou que é uma questão
funcional do cérebro, né? Não é algo que é só aprendido, só no comportamento dela ali, aprendido no dia a dia, mas é algo que tá lá no próprio funcionamento do cérebro. Uma das alternativas, que não é indicado para todos os casos, mas é uma alternativa para alguns casos, é a questão da medicação. Existem medicações que a gente pode utilizar, a gente, de modo geral, mas os médicos, né, utilizam com as crianças para ajudar nessa dificuldade que eles têm de controle das emoções, tá? Inclusive a própria Ritalina, que é dado para a questão do déficit de atenção, ela também já ajuda nessa autorregulação emocional, ela também traz um benefício nesse sentido. Mas existem outras medicações também. Uma outra coisa, que aí a gente está falando já da parte comportamental da criança, que é a psicoterapia, que é o atendimento com psicólogo, especialmente um psicólogo que trabalhe na área da TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Por quê? Porque esse profissional ele vai trabalhar com um objetivo muito maior. O objetivo muito maior desse profissional será o comportamento dele. E não só o comportamento, mas também as emoções que estão gerando esse comportamento. Então ele vai trabalhar com a criança, o saber lidar com o não, com as frustrações do dia a dia, o saber lidar com agora não pode, com o saber esperar, o respeito à vez do outro. E não só no sentido de conscientização, de que a gente tem que respeitar o amiguinho, a gente tem que respeitar a vez do outro, mas trazendo estratégias objetivas, práticas, para que essa criança aprenda a fazer isso. Porque entender que ela tem que respeitar a vez do outro, ela já entendeu. Ela sabe que ela tem que esperar, ela sabe, mas ela não consegue fazer isso. Então ela precisa aprender formas de fazer isso. E aí é na terapia cognitivo-comportamental, nessa psicoterapia comportamental, que ela vai aprender estratégias funcionais para ela lidar com as emoções e canalizar essas emoções em comportamentos adequados. Ok? E além disso, a gente tem a psicoeducação. O que é psicoeducação? São orientações que, no nosso caso aqui, né, são orientações que são dadas aos pais de como eles devem agir diante de situações de descontrole emocional, diante das situações do dia a dia, inclusive, para que não haja ou para que minimize esse descontrole emocional das crianças com TDAH. E essa psicoeducação ela pode ser dada por qualquer profissional, seja o médico, seja o psicopedagogo, seja o psicólogo. E até na escola, se tem lá o profissional, como por exemplo o orientador educacional, que tenha esse conhecimento, ele também pode fazer a psicoeducação orientando as famílias de como lidar com isso. Né? E aí eu vou dar um exemplo aqui. A criança com TDAH ela tem dificuldade, ela tem uma tendência a se engajar mais em tarefas que elas têm interesse, que elas sentem prazer em fazer, e dificuldade de se engajar em tarefas desprazerosas ou que exigem muito dela. Então, você imagina uma criança que está ali brincando lá, né, fazendo alguma coisa que ela gosta, e ela tem que parar para tomar banho, por exemplo. Quer dizer, parar aquilo que ela está gostando de fazer para fazer algo que ela não está afim. E aí, o que muitas vezes acontece? A mãe vai lá, né? Vou citar o exemplo da mãe aqui, né? A mãe vai lá e ela chega logo dizendo para a criança que ela não pode mais brincar, que ela tem que parar, às vezes até pega o brinquedo da mão da criança e manda ela tomar banho. O que acontece? Briga, guerra, choro, pirraça, enfim, toda aquela cena que a gente já sabe, teimosia. E aí a mãe vai, sai, volta de novo, faz a mesma coisa, a criança não vai tomar banho, até que ela perde a paciência, ou bate na criança, ou puxa a criança e bota no banheiro para tomar banho. Enfim, vira uma situação muito difícil de se lidar, muito desgastante, né? Tanto para a criança quanto para a mãe. E uma das orientações que a gente dá que é a gente fazer isso de uma forma gradativa. Como seria isso? Primeiro, a gente utilizar sinalizadores. O que são sinalizadores? São
atitudes que a mãe vai ter antes do horário que ela quer que a criança vá tomar banho. Que a gente está dando o exemplo aqui do banho. Então, por exemplo, se ela já organizou que a criança vai tomar banho às 18 horas, antes das 18 horas ela vai dar três sinais mostrando para essa criança que ela vai tomar banho às 18 horas. Então, uma forma de fazer isso, quando for 15 para as 18 horas, ela vai lá e chama a criança e fala com a criança, ó, faltam 15 minutos para as 18 horas. Às 18 horas você vai parar de brincar para tomar banho. Só que assim, gente, quando a mãe vai falar isso para a criança com TDAH, não basta ela gritar da cozinha para a criança ouvir na sala. Ela tem que ir aonde está a criança, pedir para a criança olhar para ela falar. Porque se ela não estiver fazendo isso, provavelmente ela não vai ouvir, tá? Você ouviu? Você entendeu? O que eu falei? Ah, daqui a 15 minutos eu vou tomar banho. Tá, ok. Daqui a 10 minutos a mãe volta e dá outro sinal. Daqui a 5 minutos a mãe volta e dá outro sinal. Por que esses sinalizadores eles são importantes? Porque eles vão ajudar a criança a ir se autorregulando aos poucos. Porque se a mãe chega lá às 18 horas e pede para a criança parar de brincar e ir tomar banho, isso vai ser uma interrupção abrupta daquilo que ela está engajada para algo que ela não está a fim de fazer. E isso realmente gera um descontrole emocional e ela tem dificuldade de se autorregular e voltar ao estado que ela estava anteriormente. Então, quando você vai dando sinalizadores antes, você vai mostrando para a criança que ela tem um tempo para ir se autorregulando, tá? Claro que isso é um treino, isso é um processo, a gente vai fazendo isso com a criança, não é uma, duas vezes, para que ela consiga incorporar essa estratégia aí de uma forma mais interna, né? Internalizar essas estratégias, mas a tendência é que com o tempo ela consiga se autorregular mais facilmente. Então, qual é a grande dica? Primeiro, que essas tarefas do dia a dia elas estejam organizadas numa rotina, porque se a criança já sabe que ela tem aquela rotina e que daquele determinado horário ela tem que tomar banho, ela não vai ser pega de surpresa no horário que a mãe inventar que está na hora. Né? Porque na segunda a mãe acha que tem que tomar banho 3 horas, na terça ela acha que tem que tomar banho 6 horas, na quarta ela acha que tem que tomar banho 7 horas da noite. Não, tem um horário de banho. Né? E a criança já sabe que tem esse horário, que isso não é negociado, que isso está lá fixo na rotina dela. E a mãe também vai lá, a mãe, né, a família, vai dando esses sinalizadores para que ela vá se autorregulando, né? Ela vai avisando com antecedência e a criança vai se autorregulando aos poucos, para chegar no horário certo e ela conseguir, de uma forma mais tranquila, menos tumultuada, conseguir parar o que ela está fazendo para fazer aquilo que ela não quer fazer, tá? Então é uma dica que fica para vocês, né? Organizar essa rotina da criança para que ela entenda que existem hora para fazer as coisas, hora inclusive para brincar e hora para estudar, hora para tomar banho, hora para comer, mas que ela também tem um horário de brincar, né? Os sinalizadores para avisar com antecedência e ajudando essa criança a se autorregular, né? Até que chegue ao horário onde ela vai ter que fazer aquilo que ela tem que fazer. E uma outra dica associada a isso é sempre chegar devagar, explicar o motivo, por que aquilo está acontecendo. Se você já estruturou a rotina dela, ela já vai saber por que as coisas estão acontecendo naquele horário, né? Porque quando você vai implantar a rotina, você já conversa, já conscientiza a criança. Todos os dias aquilo acontece, por que acontece, a importância, ela já entende isso. Mas quando é uma situação que não está ali prevista na rotina, que você precisa, né, tomar uma atitude ali na hora, explica para a criança o motivo, por que aquilo está acontecendo, para que ela entenda, mesmo que ela vá reagir, mas pelo menos ela vai reagir, mas ela está entendendo. E numa próxima vez, aquele entendimento já vai estar na mente dela, para que ela possa reagir de uma outra forma. Então, assim,
O descontrole, né, a dificuldade de controle das emoções, ela é uma característica muito presente no TDAH, precisa ser levada em consideração tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Ela pode estar associada ao TDAH, mas também está sendo potencializada por outros transtornos, como comorbidades do TOD e da ansiedade. E ela traz vários prejuízos para a vida da criança, mas também para as pessoas que estão no entorno, família, as pessoas da escola. E o tratamento, né, em alguns momentos, algumas vezes, alguns casos, a medicação, a psicoterapia comportamental, que vai trazer para essa criança um outro repertório de comportamento, né, uma forma como ela vai aprender a lidar com essas emoções e repertório de comportamento para ela externalizar essas emoções, e também a psicoeducação, que eu dei um exemplo aqui, né, da rotina, organização da rotina, a questão dos sinalizadores, e você sempre incluir essa criança nas tarefas, né, nessa rotina, explicando para ela por que daquilo, o que é importante, conscientizando essa criança da necessidade ou da importância daquela tarefa, mesmo que ela não esteja a fim de fazer, mas que ela consiga fazer não porque ela tá afim, mas porque ela sabe que aquilo é importante, ok? Eu queria ver se alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto, se tem alguma dúvida, algum comentário que queira fazer sobre essa questão dos aspectos emocionais. Eu vi que a Adriana entrou agora há pouco, a Fatinha também. Kelly, Cristina, não, Kelly, né? Kelly também entrou, a Regina tinha entrado um pouco antes. Sejam bem-vindas. Nós estamos aqui caminhando para o finzinho da nossa live. Essa live faz parte de um quadro semanal, todas as quintas-feiras, às 17 horas. A gente fala sobre TDAH e hoje a gente falou sobre os aspectos emocionais do TDAH. Como a gente identifica, como eles atrapalham a vida da criança com TDAH e como a gente pode lidar com isso, ok? E eu falei no início da live, mas pessoas entraram agora, depois, né? Quero convidá-las a participar semana que vem, quinta-feira, às 17 horas, né? Que é o nosso quadro aqui, da nossa live comemorativa ao Dia do Psicólogo, que é dia 27 de agosto, dia do psicólogo, e essa live vai ser especialmente para falar do papel do psicólogo no diagnóstico e tratamento do TDAH. Né? Qual é o papel do psicólogo na hora de fazer o diagnóstico, nesse processo diagnóstico, mas também no tratamento. Qual é a função dele, quais são as ferramentas e quais são as estratégias, qual é a função desse psicólogo nesse tratamento, e os benefícios que ele traz para a vida da criança com TDAH. Então estejam convidadas, espero que estejam aqui semana que vem para a gente falar um pouquinho sobre isso. E eu sei que tem várias psicopedagogas aqui assistindo, né? A gente, quando fala de psicólogo, é um trabalho bem específico, mas muita coisa que o psicólogo faz, o psicopedagogo também pode fazer. Né? Existem coisas específicas do psicólogo, ele vai atuar até numa camada mais profunda das emoções da criança, né? Mas existem orientações que também podem ser utilizadas ali na psicopedagogia, porque o psicopedagogo também lida com os aspectos emocionais, né? Num nível diferente do psicólogo, numa perspectiva diferente, mas também lida com isso, porque a gente sabe que muitas vezes as questões emocionais estão atravancando aí o processo de aprendizagem da criança. Ela não consegue aprender, não porque ela tem uma dificuldade na aprendizagem em si, ela tem um problema na cognição, mas porque as questões emocionais, né, essa dificuldade de gerenciamento das emoções, de lidar com as emoções, acaba inibindo e sendo impeditivo desse processo de aprendizagem. Então é um tema que também interessa a nós psicopedagogas, né? Então, gente, mais uma vez, obrigada pela presença. Essa live vai ficar gravada. Então, se você conhece alguém que tenha TDAH, né, alguma mãe que tenha filhos com TDAH,
ou que não tem o diagnóstico, mas você está percebendo que a criança está tendo uma dificuldade de autorregulação emocional, uma dificuldade de lidar com as suas emoções e gerenciar essas emoções, e acaba tendo comportamentos, né, mais explosivos, mais irritadiços, enfim. Manda o link aí, né? Manda o link da live para essas mães, convidando para que elas assistam, né? E participem aí do nosso quadro semanal falando sobre TDAH. Nós estamos já, hoje é a nossa 10ª live, você vê quanto assunto, né? Nossa 10ª live sobre TDAH, e a gente ainda tem bastante coisa para falar sobre isso. Então, se você conhece alguma mãe que esteja precisando ouvir, compartilha com ela, né? Compartilha com ela, que eu acho que vai poder ajudar. E mais uma vez agradecer a presença de todos. Acompanhe aí as postagens no meu Instagram. Semana passada eu fiz uma live sobre como ajudar o filho a fazer o planejamento de estudos, e depois da live, que foi na quinta-feira, eu coloquei durante a semana vários posts falando sobre o mesmo assunto, colocando ali algumas orientações, colocando algumas estratégias que a família pode usar para ajudar a criança nesse planejamento. Então tem ali no canal, ali no Instagram, tem várias orientações, várias dicas que podem ajudar vocês que são profissionais, que estão aqui acompanhando, né? Mas também as mães que muitas vezes estão em casa com uma situação complicada e não estão sabendo como lidar, e que precisam de orientação e que precisam de uma ajuda para que consigam aprender a lidar melhor com seu filho, né? Então a gente está aqui para isso, para ajudar, para esclarecer, para orientar, para tirar dúvidas. Então, se você tem alguma pergunta, algum comentário, deixa lá no meu direct, manda lá no direct que eu respondo, e semana que vem a gente tira a dúvida aqui ao vivo, tá bom? Michele, obrigada, que bom que foi esclarecedora a live. A gratidão é minha por vocês estarem aqui sempre compartilhando, participando. Obrigada mesmo, tá bom? Então fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.